Hey guys, what's up? Cá estou eu com mais um bate-papo para ajudar você aí a ficar com seu inglês na ponta da língua. Olha que eu não falei dica, porque esse aqui realmente é um bate-papo. Vamos conversar sobre legenda ou não legenda. Quando usar legendas ao assistir a um filme? Como é que você usa legendas para aprender inglês? Vou responder também uma outra pergunta que me chega muito, que é a seguinte. Denilson, eu estudo inglês há um tempão, eu sei um monte de gramática, sei um monte de vocabulário, sei um monte de expressões, mas quando eu vou assistir a um filme ou a um seriado, eu não consigo entender tudo. Eu tenho dificuldades e aí eu coloco legenda. Eu sou burro, eu sou burra, qual é o problema? Calma. Vamos conversar sobre isso aqui de uma maneira bem profissional e bem técnica para você entender esse universo das legendas ou dos áudios de filmes em inglês, ok? Então fica comigo. Se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se, toque no sininho aí para você ser notificado sempre que pintar novidades por aqui. E claro, acompanhe-me também nas redes sociais, porque o Inglês na Ponta da Língua está em todos os cantos para ajudar você a ficar cada vez mais com seu inglês na ponta da língua. Agora, siga assistindo para a gente entender esse lance de legendas. Vamos nessa! Para começarmos a nossa conversa aqui, você tem que entender uma coisa. Uma coisa tem que ficar bem clara para você. E eu venho falando isso já há muito tempo. Filmes, seriados, e vamos incluir músicas também, não foram feitos para fins pedagógicos. O que é que o Denilson quer dizer com isso? O cara lá em Hollywood, quando ele vai produzir um filme, ele vai fazer o roteiro do filme, ele não pensa assim, vamos fazer um filme e colocar o present perfect continuous, o past perfect conditionals, partes do corpo humano, dias da semana, os meses do ano, para o pessoal lá no Brasil aprender inglês. Ele não faz isso. Ele simplesmente tem uma história. E isso vai em filmes, seriados e também nas canções, nas músicas que a gente ouve. A partir daí, a gente tem que entender que esse conteúdo é feito para entretenimento, para divertir as pessoas. Portanto, eles não estão preocupados se alguém está ali para aprender inglês ou não. Logo, esse conteúdo não é feito para se aprender inglês. Nós, profissionais de ensino de língua inglesa, fazemos uso de trechos com nossos alunos para que eles possam aprender inglês. E quem já tem um certo nível de inglês vai poder usar isso também. E aí a gente entra no segundo ponto, que é a questão de qual o seu nível de inglês? E aí é o seguinte, se você começou a estudar inglês há 1 mês atrás, 2 meses atrás, 4 meses atrás, 6 meses atrás, provavelmente você ainda não tem maturidade o suficiente para acompanhar um filme totalmente em inglês e com legendas em inglês. Principalmente se você estiver ainda focando em estudar gramaticazinha e palavrinhas soltas. Não é assim que a língua acontece. Agora, se você já tem um certo nível de inglês, pode fazer aquela atividade que eu chamo de intensive listening, que é a que está nesse vídeo aqui. Você pode pegar um trecho do filme, estudar aquele trecho do filme, como é falado, e ir se adaptando, ir se acostumando. Essa é uma das coisas que você pode fazer. Mas lembre-se, o seu nível de conhecimento da língua inglesa, do uso da língua, não é conhecimento de regra gramatical e palavras soltas. Repito, é conhecimento de uso prático da língua. Conhecer a língua falada. Isso sim vai ajudar você a ir aos poucos tirando a legenda dos filmes e se acostumando com o áudio original e tudo mais. Só que tem ainda um outro porém aqui. E esse outro porém, para quem está começando, né, dependendo também aí do seu nível, tem a ver com o seu cérebro. Pensa rapidinho aqui comigo. Quando você está assistindo a um filme ou a um seriado, o seu cérebro ele não está prestando atenção só na legenda ou no que a pessoa está falando. Ele está prestando atenção na roupa que a pessoa está usando, está prestando atenção no ambiente da cena, né, o que está acontecendo, algum ruído que esteja sendo produzido em algum canto, sem contar que você ainda tem a questão do que não está no filme, né, está aí ao seu redor. Então, o seu cérebro, muitas vezes, ele pode tirar o foco de uma coisa muito rapidamente e você perder o fio da meada do que está sendo dito. Nessas horas, né, usar a legenda vale a pena. É legal você colocar a legenda em inglês. De novo, dependendo do seu nível. Mas mesmo que você tenha um bom nível de inglês, você pode ser proficiente, ainda assim pode rolar essa treta da falta de atenção no seu
cérebro, é algo muito rápido. E você sabe do que eu estou falando, né? Afinal de contas, em português isso também acontece. Quando você assiste a uma novela, um noticiário, está conversando com alguém, você pode, às vezes, perder o fio da meada por outros fatos que estão acontecendo ao redor. Isso é a vida real. Então a gente tem que levar isso em consideração também. Agora que eu falei sobre conversar com outras pessoas, vamos falar um pouquinho mais do inglês dos filmes. Quando a gente começa a estudar inglês, e até por um bom tempo, nós nos acostumamos com duas variantes da língua inglesa, dependendo da sua escolha. Se você falar assim, quero aprender inglês americano e vou estudar inglês americano, é quase certo que você será exposto ao que nós chamamos de SAE, ou Standard American English, que é basicamente esse inglês que você vai ouvir agora. Welcome to the White House, everybody. As I have already delivered my farewell address, I will try to be relatively brief. But I just want to get some folks together to pay tribute to somebody who's not only been by my side for the duration of this amazing journey. Mas caso você opte pelo inglês britânico, o British English, é quase certo que você será exposto com muito mais frequência no início ao que nós chamamos de BBC English ou Received Pronunciation, ou RP, ou OP. E é mais ou menos esse inglês que você vai ouvir nessa sequência. The morning meeting is an opportunity to bring the team together to discuss what's on the agenda for London, to think about the stories that we want to be covering. Today we're going to be focusing on women's safety. E aí você segue todo faceiro e faceira estudando inglês, ouvindo uma ou outra dessas variantes que eu acabei de mostrar. Acontece que nos filmes e seriados, muitas vezes, os atores e atrizes precisam fazer uso de um sotaque diferente. E é aí que a coisa se complica, porque se você não está acostumado a ouvir aquele sotaque com a maneira diferente de ser falada, com vocabulário diferente, expressões diferentes, você certamente não vai entender. Nem mesmo eu, que estudo inglês desde 1989, vou entender se eu não tiver acostumado a ouvir aquele sotaque. Imagine, por exemplo, você está aí de boa assistindo o seu filme tranquilamente e escuta isso aqui. Save your breath for cured your parts. Hey, look, she wants a heck of 2 roof lights. The stylish house frame furniture. And the Scar cushions with matching shark pie cover. Yeah. Right. It's just terrible partial to the Periwinkle Blueberries. E para ficar mais interessante, você fala, bom, eu vou assistir a outro filme. E aí eu vou assistir sem legenda também. E o que acontece? Isso aqui. Right. What did he say? Said as his edge, huh? He only chopped him down because he couldn't see the view no more. What's he mumbling? What did he say? He said an edge is an edge. He only chopped it down because it spoiled his view. What's Reaper moaning about? E este probleminha não ocorre só com você. Dá só uma olhada nessa cena aqui. I think it'll always be alright. What? I think it'll always be alright. I think it'll always be alright. I think it'll always be alright. Veja que temos aí um americano assistindo a um filme em inglês americano e ele não entende o que foi dito. E o que ele faz? Recorre à legenda. Portanto, se falantes nativos recorrem à legenda para assistir, para entender a um filme, a um trecho, alguma coisa, quem somos nós para não recorrermos às legendas também para entender algumas coisas que não está tão claro assim? Ou o filme todo, né? Sei lá. Se para nós é nossa segunda língua ou língua estrangeira e para eles é língua nativa, é língua materna e eles têm dificuldade às vezes, nós somos seres humanos, também temos nossas limitações, certo? Então você não tem que entrar em desespero. Ai meu Deus, eu estudo inglês há um tempão e não consigo entender um filme sem legenda. Isso é normal. E para complicar, não tem só a questão do sotaque. Tem uma outra coisa que tem acontecido muito ultimamente, que tem a ver com o modo como os filmes seriados são produzidos.
Dá só uma olhada nesse gráficozinho que está aparecendo aí, ó. Isso aí mostra uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos perguntando às pessoas se elas faziam uso de legenda ao assistir filmes ou seriados. E o resultado foi impressionante. 57% das pessoas disseram que sim, eu uso legendas. Falantes nativos. E por que é que eles usam legenda? Foram pesquisar. Esse vídeo é bem interessante, vou deixar o link aqui abaixo para você assistir depois, totalmente em inglês, pode usar legenda, não tem problema. Ele é interessante porque eles foram descobrir lá, foram pesquisar por que isso acontece. E tem tudo a ver com tecnologia. Quando os filmes são produzidos, os seriados são produzidos, eles usam captação de áudio de alta qualidade, que muitas vezes nossos aparelhos de celular, tablets ou até mesmo televisores em casa não dão conta, né, de captar toda aquela quantidade de canais de áudio. Enfim, tem tudo a ver com tecnologia. Esse vídeo eles explicam bem mais e vale muito a pena. Tem a questão da projeção da voz. Antigamente, os atores tinham apenas um microfone para o qual eles deveriam falar, né, e apontar a boca lá para poder captar o áudio direitinho. Hoje em dia, os microfones estão escondidos em vários cantos e às vezes o som sai abafado, tem uma explosão, tem alguma coisa. E isso faz com que as pessoas precisem cada vez mais recorrer a legendas para entender o que está sendo dito. E com isso tudo, eu quero mostrar para você que não adianta viver naquele mundo de ilusão que, quando eu estiver falando inglês muito bem, eu não vou mais assistir com legenda. Pode acontecer de você precisar legenda, sim. É claro que você pode assistir a um filme, a um seriado inteirinho, sem legenda nenhuma. Mas vai depender muito do quão acostumado você está com aquele modo de falar da pessoa, o sotaque ou os sotaques sendo usados, e também com a sua experiência com a língua, o que você aprendeu até então. O seu vocabulário, a maneira como você escuta inglês, a maneira como você usa a língua. E isso aqui tem a ver com a língua em uso. Não é saber regrinha gramatical, não é saber palavrinhas soltas. É a ideia dos chunks of language. Tem a ver com memória procedimental e memória declarativa, outro assunto que eu vou falar com vocês aqui em breve. Então, não entre em desespero quando você estiver assistindo a um filme, né, e eu sei um monte de inglês, mas eu não consigo assistir sem legenda, eu não consigo entender alguma coisa. É totalmente normal. Seria muita falta de profissionalismo da minha parte, muita picaretagem também, se eu chegasse aqui e falasse para vocês, galera, 100% dos filmes que eu assisto é sem legenda, eu não coloco legenda não, eu sou o bichão, eu sou bonzão. Às vezes a gente recorre à legenda sim. Se falantes nativos recorrem, por que é que nós não podemos recorrer? E para encerrar esse vídeo, vou repetir o que eu falei lá no começo. Faça intensive listening. Quanto mais cedo você fizer essa atividade, melhor será para o desenvolvimento da sua percepção auditiva, da sua consciência fonológica. Estude as características da pronúncia do inglês falado. Aprenda sobre chunks of language, porque assim a sua memória vai conseguir processar mais rápido o que está sendo dito. Não só pelo que você ouve, mas pelo modo como você está adquirindo o vocabulário. Não é mais palavrinhas soltas, e sim pelo conjunto, chunks of language. Tudo isso leva no desenvolvimento da sua fluência e você vai se sentir cada vez mais à vontade conforme for se envolvendo cada vez mais com a língua inglesa, aprendendo a novos sotaques, entendendo novas coisas que estão sendo ditas, entendendo até jargão técnico de determinadas áreas. Tudo é uma questão de tempo. Você não vai aprender da noite para o dia, portanto não entre em desespero. Esse é meu recado para você. Portanto, isso é tudo, pessoal. That's all, folks. A intenção desse vídeo era quebrar alguns paradigmas em relação ao uso de legenda ou não em filmes. Eu espero ter ajudado você de alguma maneira. Deixe seu comentário aqui abaixo, por favor, dizendo o que você achou de tudo que você assistiu aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, deixe seu joinha, toque no sininho para receber as notificações, acompanhe o Denilson no Inglês na Ponta da Língua aí nas redes sociais, porque assim você vai ficar cada vez mais com seu inglês na ponta da língua e esse é meu objetivo. Não é só ensinar inglês, mas é ajudar você aí a aprender inglês, algo que eu procuro fazer sempre. Inclusive nas aulas Inglês com Chunks que ocorrem todas as segundas-feiras a partir das 20 horas e 20 minutos aqui mesmo no YouTube. E para você se inscrever, fazer parte da nossa comunidade no WhatsApp e receber os arquivos em PDF e áudio das aulas que são dadas às segundas-feiras, tem um link aqui abaixo onde você se inscreve de graça e aí você vai vir aprender inglês comigo, Denilson, o cara do inglês na ponta da língua, ok? Guys,
Thank you very much for watching. See you next video. Bye bye. Take care and keep learning.